eu falo para vocês desde o começo do semestre que todas as interações que vocês olharem na natureza, elas vão resultar de uma força atrativa e de uma repulsiva. Eu tenho que ter o balanço dessas duas forças. E o Van der Waals fez isso quando ele corrigiu a equação de estado dos gases ideais. Então, ele colocou uma força repulsiva, um potencial repulsivo no volume, porque não dá mais para aproximar as partículas, o que quer dizer que existe um potencial repulsivo, e colocou um potencial atrativo na pressão. Então, é a resposta que eu dei para ela, né? Esse A, ele sempre vai ser um potencial atrativo. O que vai determinar se eu vou ter a predominância de forças atrativas ou repulsivas é a magnitude dos dois. Se for mais importante o termo repulsivo, ou se o A for muito pequenininho perto do B, vão predominar as forças repulsivas. E aí eu pergunto para vocês, no caso do hélio, vamos ver se você entendeu. O que você acha que acontece no caso do hélio em termos de A e B? Você conhece o hélio, tabela periódica, hélio, como é que você chama? Hélio, Sara, Sara, hélio. Você conhece o hélio. O que você acha em relação ao B, tamanho dele? Você acha que é um número grande ou pequeno? Grande. Não é o volume molar do líquido? Não é? Eu estou... Mas então, esse volume molar do líquido, ele vai ser tão menor quanto menor o átomo for. Átomos grandes vão ter volumes molares maiores, átomos pequenos vão ter volumes molares menores. Então, esse B, ele está refletindo o tamanho do átomo. Então, a gente vai começar a nossa conversa sobre termodinâmica falando de entalpia. Na verdade, vocês já fizeram o experimento de entalpia, vocês provavelmente já deram encaminhamento para o relatório, e nós já falamos de entalpia várias vezes, né? Quando uma reação química acontece, é muito comum que ela libere energia, ou que ela absorva energia. Então, uma reação química, por exemplo, A mais B dando C mais D, essa reação aqui, ela pode liberar energia ou pode absorver energia. Ela vai absorver energia se o conteúdo energético dos produtos for maior do que o conteúdo energético dos reagentes somados. E ela vai liberar energia se o conteúdo energético dos reagentes for maior do que o conteúdo energético dos produtos. Essa diferença de energia aqui vai para onde? Vai para o meio. E essa energia aqui, ela geralmente é qual forma de energia? Calor. A energia total que um sistema tem é a somatória de todas as formas de energia presentes naquele sistema, tá certo? E o sistema, ele não contém calor. Ele pode transferir parte da energia dele para a vizinhança ou receber energia da vizinhança para ele e, com isso, muda a energia interna. Essa transferência de energia pode acontecer na forma de trabalho ou na forma de calor. O que interessa para a gente nessa questão de entalpia é a energia transferida, trocada com a vizinhança, na forma de calor. Então, se eu tenho uma reação química que libera energia, eu tenho uma reação química exotérmica. A palavra exo, para fora, por fora, significa que essa energia está sendo liberada para fora do sistema. Se houver a possibilidade dessa energia migrar para fora do sistema. E se ela absorver energia, vai ser uma reação química endotérmica. Então, vamos relembrar uma coisa que eu já falei para vocês, né?
Se eu tenho, por exemplo, uma reação química acontecendo em um Becker qualquer. Esse Becker aqui, normalmente, ele é o meu sistema. Essa solução que contém os reagentes é o meu sistema. A parede do Becker é a minha fronteira. E o meio externo é a vizinhança. Essa fronteira, ela pode ser real ou fictícia. Quando nós fomos falar na aula passada sobre propriedades intensivas e extensivas, eu criei uma fronteira hipotética bem no meio da sala, se vocês estão lembrados. Eu dividi a sala em dois e fui avaliar a temperatura dos dois lados da sala. Essa, obviamente, é uma fronteira hipotética, uma fronteira fictícia, hipotética. Já no caso do Becker, as paredes de vidro constituem uma fronteira real. Se o meu sistema é essa sala, eu posso considerar que as paredes da sala sejam as fronteiras desse sistema. E serão fronteiras reais. E o meu sistema, ele pode ser um sistema aberto, pode ser um sistema fechado, ou pode ser um sistema isolado. E quem vai determinar isso é o tipo de fronteira que eu tenho. No experimento que vocês fizeram na sexta-feira, nós tínhamos um Becker, no qual nós misturamos os reagentes e esse Becker ficava dentro de um bloco de isopor. Por que o Becker ficava dentro do bloco de isopor? Para a gente ter um isolamento térmico. A gente pretendia, idealmente, que alguma energia, como calor, fosse para a vizinhança? Não. O que nós queríamos é que o máximo de energia possível, liberada pela reação, ficasse no sistema. E ficando no sistema, que provocasse uma mudança de temperatura. Então, aquele sistema era que tipo de sistema? Isolado. Então, no sistema isolado, não há troca nem de matéria, nem de energia. Obviamente, um sistema aberto é o contrário, né? O sistema aberto permite a troca de matéria e de energia. E o sistema fechado? Só energia. Então, ele permite somente a troca de energia. Então, lembrando, né, que essa energia pode ser trabalho também, mas geralmente em química, o que interessa é a energia trocada como calor. Muito bem, uma reação que nós façamos em fase aquosa, num Becker, sem aquele, ou num tubo de ensaio, né? Sem aquele bloco de isopor, qual é o tipo de sistema que eu tenho? Uma reação de neutralização, um ácido forte com uma base forte. É aberto ou é fechado?
Aberto ou fechado, gente? Fechado. Eu não tenho troca de matéria com a vizinhança. Só tenho troca de energia. Né? Vocês mediram a reação, vocês mediram no laboratório qual era o valor dessa energia trocada com a vizinhança na forma de calor. Muito bem. Nós já vimos também que ΔH, sempre que eu tenho esse delta, eu estou me referindo a uma diferença entre dois valores de uma determinada função. Então, eu tenho um valor de entalpia no estado 2, menos um valor de entalpia no estado 1, e isso me dá o ΔH. Isso vale com qualquer delta. E quem que é ΔH na prática, na maioria das situações? Na prática, vocês mediram o que no laboratório? Vocês mediram a variação de temperatura para chegar no quê? Trocada como o quê? Como calor. Então, sempre que eu faço uma reação, qualquer reação, a energia trocada é a variação de entalpia? Eu já defini isso algumas vezes em sala de aula, né? Eu falei, vou ficar repetindo porque vai chegar lá na frente, vocês vão lembrar que eu já falei isso. Vocês entenderam a minha pergunta? Vocês fazem uma reação química. Não estou falando no laboratório, uma reação química qualquer. Por exemplo, eu falei da neutralização e falei que na neutralização aquele meu sistema, né, em condições normais, está se comportando como um sistema fechado. Porque não tem porquê numa reação de neutralização eu trocar matéria com a vizinhança. Mas se eu fizer aquela reação de carbonato com ácido, se eu tratar um carbonato qualquer com ácido, vai acontecer o quê? Vai liberar CO2. Esse CO2 vai para onde? Vai para a vizinhança. Essa é uma reação típica na qual durante a reação, há troca de matéria e de energia com a vizinhança. Então, nem toda reação química que acontece vai acontecer e vai caracterizar um sistema fechado, né? E também nem toda troca de calor que acontecer durante uma reação química, nem toda troca de energia como calor, eu vou falar troca de calor para simplificar a nossa história, vai ser igual a ΔH. Qual é a condição? ΔH é igual ao calor quando? Quando a pressão for constante. Então, a variação de entalpia só é igual ao calor trocado com a vizinhança quando a pressão for constante. Dalve se a pressão não for constante. Se a pressão não for constante, o valor de Q que eu vou obter não é a variação de entalpia. Eu vou ter que a variação de entalpia vai ser um Q mais um fator. Mas não vai ser numericamente igual ao calor trocado. Entenderam ou não? Vamos tentar explicar assim, na verdade, eu esqueci de falar isso antes, né? Eu tenho uma outra função que é importante, mas que a gente usa muito menos, porque ela é muito menos prática, que é a energia interna, da qual eu já falei. É a energia interna. E se eu faço uma reação química, é óbvio que a energia interna vai mudar. Quando eu olho para a diferença de energia, que a gente faz aqueles diagramas, aquela diferença de energia ali, se for E, é uma variação de energia interna.
Se eu for fazendo um gráfico, a diferença de energia de reagente e de produto, aqui no meu eixo das ordenadas, aqui não pode ser energia interna, aqui tem que ser entalpia. Porque energia interna e entalpia são duas coisas diferentes. Então, a energia interna é a somatória de todas as formas de energia presentes no sistema. E aí, a variação da energia interna eu também escrevo como um ΔE. A energia interna, então olhem que a energia interna, ela também só depende do estado final e do estado inicial. Ela não depende de como eu vou do estado 1 para o estado 2. Basta eu olhar o estado final e o estado inicial. Todo parâmetro que eu represento ou que eu posso representar por um delta é assim, só depende do estado final e do estado inicial. Agora, quais são as variáveis que afetam essa energia interna? Quais são as variáveis que vocês acham que podem afetar essa energia interna? Poderia ser pressão, o que mais? Temperatura, o que mais? Volume, composição, podia colocar mais um monte de coisa aqui. Só que assim, dessas variáveis possíveis, nós usamos para caracterizar a energia interna só temperatura e volume. E a entalpia, a mesma coisa. A entalpia, nós também poderíamos usar temperatura, pressão, volume, composição, mas para um sistema de composição fixa, que é o nosso ponto de partida, pelo menos por enquanto, a entalpia ela vai depender de temperatura e de pressão. Por que de temperatura e de pressão, aqui de temperatura e de volume? Porque se ali a entalpia dependesse também da temperatura e do volume, ela seria igual à energia interna, e são propriedades diferentes. Isso... Oi? Quem chamou? Mas então a energia interna e a entalpia, elas têm uma relação? Lógico que sim. Então, por enquanto, não tem muito o que enxergar, né? Assim, existe uma função termodinâmica que eu acho que é clara para vocês o que significa, a energia do sistema. Tá? Essa energia do sistema ela deve depender da temperatura. Por que que eu sei que depende da temperatura? Porque, lógico, porque a temperatura está relacionada com a energia cinética, tá certo? E o volume, ele está relacionado com a distância entre as partículas. Portanto, a gente consegue imaginar que a distância entre as partículas me dá a contribuição de energia potencial. Se é um potencial atrativo, se é um potencial repulsivo, tá certo? O volume, ele traz informação que pode estar relacionada a essa energia. É por isso que ele compõe, né, a definição de energia interna. Fala. Professora, a concentração exerce alguma influência aí também? Então, no momento eu estou discutindo a função termodinâmica pura. É claro que a concentração, ela entra, mas eu acho que um pouquinho mais para frente vocês vão entender direitinho isso. É claro que quando eu estou fazendo uma reação química, eu não posso ter as substâncias, eu não tenho como ter as substâncias isoladamente. A gente vai ver hoje, espero que a gente chegue lá até hoje, que nós conseguimos trabalhar com valores de entalpia, de entropia, de energia livre de Gibbs, com valores sempre padrão, porque senão eu não tenho como comparar. Você vai no seu laboratório, faz uma medida de entalpia de formação. Ah, tenho aqui ó, a entalpia de formação da água.
Aí eu vou no meu laboratório e faço no meu laboratório, com o meu equipamento, nas minhas condições, falo, não, o meu valor está certo. Aí tem um camarada que faz lá em Campos do Jordão, numa outra altitude, ele fala, não, o meu valor está certo. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente define um estado de referência, que é o estado padrão. Então, a entalpia padrão de formação de todas as substâncias, ela se refere à substância pura, no estado de agregação mais estável e a 1 bar de pressão. Isso é condição padrão. Agora, como é que eu posso, se eu faço uma reação química, eu não tenho a substância pura, tá certo? Então, aí é que entra a influência da variação da composição. Isso é fácil entender daqui a pouco. Então, ali em primeiro lugar, Jéssica, a energia interna, ela depende de T e V. A entalpia depende de T e P. Vocês vão me odiar, mas eu vou ter que escrever para explicar para a Jéssica, mesmo que eu não vá cobrar vocês disso, eu tenho que escrever como que como é que eu chego aqui nesse ΔE, tá certo? Quando eu tenho 2 variáveis. Matematicamente, então, por favor, vamos combinar assim. Eu vou colocar 2 equações ali, vocês se desarmem. Desarmem-se. Eu vou colocar a equação só para vocês entenderem como eu chego naquele delta. Tá bom? Desarmados? Cálculo não é um trauma para vocês? Ó, eu não sei exatamente como é a cara dessa função. Eu não sei se ela tem uma dependência linear com a temperatura, uma dependência linear com a pressão. Então, como é que eu faço? Eu não posso tascar um delta aqui de cara. Eu tenho que calcular, eu tenho que obter primeiro uma equação que descreva as variações infinitesimais. Tá certo? E depois eu integro. É para isso que a gente usa o cálculo. Eu tinha pedido para vocês se desarmarem. O que eu estou falando é algo puramente conceitual. Se eu não sei como é que a função varia, como é que eu vou supor que ela tem um comportamento linear? Eu falei no meu laboratório, eu não sei se isso foi falado nos outros laboratórios, e falei aqui também na aula passada. Eu falei o seguinte para vocês, ó. Se eu fizer um gráfico, da entalpia em função da temperatura, se eu vou fazer um gráfico de H, entalpia, em função da temperatura, eu tenho que supor que P é constante. Tá certo? Porque eu sei que a entalpia depende da temperatura e da pressão. Então, se eu vou do estado 1 para o estado 2, eu não sei como é a cara da função que me leva do estado 1 para o estado 2. Eu não sei. Isso aqui pode ser uma reta ou pode não ser. Na prática não é uma reta. Na prática é uma coisa assim. Como é que eu descrevo isso? Por exemplo, para um gás ideal, isso aqui é uma reta. Para substâncias normais, substâncias reais, isso aqui não é uma reta. É uma curva. E o formato dessa curva vai mudar de substância para substância. Então, se eu escrever, por exemplo, como vocês fizeram para colocar no relatório, né? Que eu tenho um ΔH sobre um ΔT, e ΔH sobre ΔT é igual à capacidade calorífica, a pressão constante, porque é isso que eu considero, não é? Aquelas equações que vocês usaram, vocês partiram. Vocês podem não ter se dado conta, mas vocês estão fazendo SCP vezes ΔT. A capacidade calorífica que vocês usaram é a pressão constante.